Olá, eu vejo você e hoje eu vou aprofundar mais um pouquinho no tema prosperidade sustentável. E a pergunta é, Caterine, eu trabalho há 10, 20, 30 anos, eu ganho a mesma faixa salarial, eu não gasto muito, não sou uma pessoa gastona e eu não prospero. Eu estou sempre com problemas de dinheiro. E o que acontece? Problemas de dinheiro tira o sono. Problemas de dinheiro traz briga em casa. Viver tendo que esperar o cartão virar para poder ir ao mercado é angustiante muitas vezes. Existe um estudo feito por Maslow, que é usado em todas as áreas, que é a pirâmide de Maslow. E a pirâmide de Maslow, ela é distribuída em 5 degraus. E no primeiro está as nossas necessidades mais básicas, que é comer, beber, dormir. E aí no segundo degrau está a segurança. Quando nós já estamos com essas necessidades básicas do primeiro degrau preenchida, que é comida na geladeira e uma cama para dormir, um teto para morar, né, uma saúde, nós buscamos segurança. E a segurança também vem do guardar. O maior medo da humanidade, existem 5 maiores medos da humanidade, segundo consta no livro do Napoleão Hill. E o maior medo é o medo da pobreza, o medo de morrer, o medo de ficar pobre, são os maiores medos do ser humano. Quem já esteve em situações, quem já passou por situações de muita privação, em situações muito difíceis, sabe exatamente o que eu estou falando. Quem nunca calçou esses sapatos, talvez não saiba. Mas realmente a angústia de uma pessoa não ter onde morar, a pessoa vai ser despejada e não tem depósito para morar arrumar outro lugar para alugar e não tem perspectiva. Essa é a angústia de quem está no primeiro degrau da pirâmide. E aí a maioria das pessoas que têm acesso à internet, que estão assistindo esse vídeo, essas pessoas estão no segundo degrau ou buscando esta segurança do segundo degrau. E aí, se você já é uma pessoa que você já tem buscado soluções para o seu problema, você pode estar passando por aquilo que eu chamo de prosperidade não sustentável, que são aquelas pessoas que estão fazendo algumas práticas, que estão repetindo alguns mantras, que estão fazendo algumas práticas energéticas, e tudo isso sim é muito válido. E algumas práticas eu utilizo no meu treinamento. Eu já expliquei que o meu treinamento é um treinamento gradativo, em que você vai fazer alguns exercícios durante um período de 90 dias para que você internalize de fato as coisas que vão sendo trabalhadas. Se você vem fazendo reprogramação mental, fazendo meditações, fazendo limpezas energéticas e não tem conseguido resultado, é porque existem dinâmicas ainda ocultas em você, enraizadas em você, que não foram trabalhadas, que não foram limpadas. Nós somos nós temos como se fosse um disco rígido aqui, uma memória RAM, e chega uma hora que o negócio está cheio aqui.
tá bem cheio. E se você vai colocando coisa em cima, o que está embaixo não foi formatado, você não formatou a sua máquina. Quando eu falo em causa raiz, eu tô falando nisso, é como se você pegasse, como se é a sua alma, né? Eu coloco a mão aqui, mas é a sua alma. É como se o seu HD a gente precisasse resetar, formatar, para que você coloque de novo as memórias organizadas. Elas vão existir, mas elas vão ficar organizadas. Elas vão mudar de departamento, tá? Então, por exemplo, às vezes você tem uma janela killer. Uma janela killer é uma lembrança que onde vem, quando na tua mente vem aquela cena, ela vem carregada de uma emoção. E normalmente uma emoção pesada, dolorida. Quando a gente ressignifica, faz um trabalho de ressignificação, essa cena vai continuar armazenada aqui. Ela mudou de lugar. Quando você reorganiza isso, você lembra da cena e não vem mais o peso daquela emoção. Por quê? Porque aquela emoção você já viveu no dia que aquilo aconteceu. O ser humano sofre, a base do sofrimento é isso. Aconteceu uma coisa, houve uma dor, um choque, uma dor, uma coisa muito ruim. Isso veio, é uma cena, um fato que veio carregado de emoção. O ser humano fica acessando isso. E acessa é diferente de um animal. Um animal aconteceu uma coisa, ele sentiu uma dor, veio carregar de emoção, ele continua seguindo a vida dele. Depois, ele não fica rememorando aquilo, trazendo aquilo de volta. Toda vez que você traz aquilo de volta, você traz todas aquelas emoções ruins junto. Ressignificar é organizar isso. Por exemplo, isso tem no meu curso? Tem. Ó, eu vou dar um exemplo bem prático para você. O seu armário está uma bagunça e você compra novas roupas, novos sapatos, coloca nesse armário, na bagunça que já tem. Ele vai continuar bagunçado, ele vai ficar mais cheio do que ele já tá. A hora que você for procurar alguma coisa para vestir, você nem vai encontrar. Assim é a nossa memória. Eu estou colocando reprogramação mental aqui em cima, eu estou fazendo trabalho energético, tudo que está embaixo. E todo o lixo emocional que está embaixo. E as dinâmicas ocultas. Quando eu limpo tudo isso, quando eu trabalho tudo isso, eu abro um espaço. É tudo ao mesmo tempo. Eu abro um espaço para um novo entrar. Eu começo a reverberar diferente. Eu entro numa vibe diferente. Essa é a pegada. Eu ressignifico o meu passado. Eu olho as minhas dinâmicas ocultas. Eu vejo o que está travando a minha vida. Nisso, eu já mudei minha vibração. Eu mudei minha forma de ver o mundo. Eu mudei minha forma de me relacionar com as pessoas. De me relacionar com o mundo. Caterine, o que são essas dinâmicas ocultas que você tanto fala? São dinâmicas ocultas que aconteceram na sua família de origem. Família de origem, pai, mãe, avós, tios. Existe aqui um campo morfogenético, onde além de herdarmos toda a genética, o DNA do nosso papai e da nossa mamãe, nós trazemos na nossa alma toda a memória de tudo que os nossos ancestrais passaram. É uma memória epigenética. A gente carrega isso desde os primórdios. Você imagina quantos ancestrais antecederam você, quantas coisas eles passaram para que você estivesse aqui, vivo. Eles passaram por diversas coisas. Tem pessoas que estão aqui que são descenderam de escravos, de migrantes, de imigrantes, de imigrantes que vieram de guerra, de pessoas que passaram muita fome, muita privação, pestes e etc. Então existe uma dor, existe toda uma memória aqui nesse clã
e em que foi passado para você. Além disso, quando você estava na barriga da sua mamãe, você, no seu processo lá de mielinização, você estava vivenciando o que a sua mamãe estava vivenciando, o que estava acontecendo, você estava naquele útero sentindo tudo. Quando você nasceu, existiu uma força que te empurrou para a vida no seu nascimento, que pode ter sido um parto normal ou uma cesárea. Quando você estava na barriga da sua mamãe, você pode ter tido companhia lá, você pode ter tido um gêmeo lá que não nasceu. Todas essas dinâmicas influenciam como a gente se relaciona fora. Tudo que acontece aqui, quando você era criança, um exemplo, você era criança, a sua mamãe precisou sair para trabalhar e você ficou sentado no chão chorando, querendo um tetê. Isso é uma situação de amor interrompido. Não houve intenção da sua mãe era uma boa mãe, mas interrompeu, houve uma traumatização. Isso pode ter sido suficiente para te gerar uma dinâmica oculta que está te impedindo de sair daqui. As dinâmicas ocultas existem infinitas possibilidades, mas existe uma forma da gente ir trabalhando isso e ir limpando isso. Quem está com dificuldade de prosperar está muito preso aqui. E a gente fala que está muito no modo infantil. Por quê? Porque está voltado para essa situação aqui da família de origem. Quem está voltado para cá, quem está olhando para cá, está ainda cobrando coisas aqui. Eu vejo muito na constelação, e eu já falei isso em outros vídeos, eu vejo muito nas constelações pessoa que está com dificuldade de posicionamento de carreira, de prosperidade, de posicionamento de vida, de transição de carreira, dizer, eu tenho zero problema com meus pais. Quando você monta a constelação, não é o que aparece. Por quê? Porque por melhor que o papai e a mamãe tenham sido, existem algumas dinâmicas que ocultas que te trouxeram alguma traumatização e que você vem trazendo. Se você está com esse modo infantil, se você está nesse lugar, você está com dificuldade de sair daqui. Qual é essa dificuldade? como eu sei que eu estou no modo infantil? Se você não se sustenta 100%, você é uma pessoa que se você precisasse pegar as suas coisas e se sustentar, morar numa casa, eu não sei com quem você mora, mas eu vou dar um exemplo. Você se sustentaria 100% sozinho, sozinha? 100%. Casa, comida, tudo. Se você não, com o seu dinheiro, com o seu trabalho, se você não tem essa possibilidade, possivelmente você tem o rosco aqui. Tô preocupada que deve estar batendo aqui o microfone, né? Deixa eu pôr pra cá, peraí. Pra não bater. Acho que não vai bater agora, né? Então, assim, se você é uma pessoa que você não está conseguindo 100% se sustentar, você é uma pessoa que tem dinâmicas ocultas aqui, você ainda está voltada para cá. Se você é uma pessoa que depende de alguma forma, de algum aporte financeiro que venha dessa sua família de origem, você ainda está com o modo infantil ativado. Se você vive com o que você ganha, mas você tem dívidas, você está com o modo infantil ativado. Se você vive com o que você ganha, você não tem dívidas, mas você é uma pessoa que atrasa trabalho, que não cumpre, que fala assim, olha, eu te entrego o relatório amanhã e não entrega. Teu chefe te pede para você fazer uma coisa em 2 dias, você faz em 3, você está com o modo infantil ativado. Tudo isso são dinâmicas que auto-sabotam a sua tranquilidade, a sua paz. E aqui, quando eu falo de prosperidade,
eu falo de paz. Eu uso o tema prosperidade porque eu falo de carreira e dinheiro. Mas assim, se eu pudesse escolher mesmo, eu ia falar assim, paz. Treinamento para ter paz sustentável. Porque é tão difícil a gente ter paz quando a gente está com problema de grana. É difícil. A gente não dorme. A gente fica na incerteza, a gente tem medo do amanhã. A incerteza é angustiante. Então, se você está nesse lugar e está fazendo toda a programação que você encontra e não está surtindo efeito, saiba que existe sim uma solução para isso, que é trabalhar toda a causa raiz. É esse armário que eu falei, esse armário todo bagunçado, que não adianta ficar colocando mais roupa lá, ficar colocando mais sapatos, o armário está todo bagunçado. Tem que tirar as roupas que não vão usar mais, tem que doar as roupas que são velhas, tem que costurar, arrumar as roupas que precisam de algum reparo. Essa é a base do treinamento. Eu vou trabalhar as dinâmicas ocultas, eu vou lá na causa raiz, vou vir aqui, nessa família de origem, vamos olhar. Olha, estou cobrando coisas aqui. Estou com enrosco aqui. A gente vai fazer dinâmicas para resolver isso aqui. Vai resolver 100%? Não, não vai resolver 100%. Mas você vai fazendo todo dia um pouquinho e vai limpando algumas coisas. Umas coisas estão mais enraizadas, você vai precisar constelar, você vai precisar trabalhar isso na sua terapia, mas você já vai sair do nível aqui para ir para cá. E vai ser gradativo. Você vai sair daqui, vai vir aqui, e fazendo junto. Aí funciona. Porque você limpou a causa, você limpou o armário, tirou toda a roupa de dentro, tirou tudo, vamos passar um paninho, passar um álcool, desinfetar esse armário, vamos começar. Ah, essa roupa aqui tá rasgada, eu vou costurar, essa roupa aqui não me serve mais, eu vou jogar fora. E aí você começa a abrir espaço. E aí você deixa de se voltar para cá e se volta para lá, para a vida, em direção à vida. Livre de cobrar o que aconteceu aqui, o que deixou de acontecer, o que eu tive, o que eu não tive, o que eu fiz, o que eu não fiz, porque meu irmão fez isso, porque minha mãe não me deu aquilo. Você sai dessa posição, porque quando a gente ainda está cobrando aqui, a gente está no modo criança. Quem cobra dos pais não é o adulto, é a criança. E é isso que eu falo. Às vezes a gente abre uma constelação em que a pessoa falou, eu não tenho, minha mãe é maravilhosa, meu pai é maravilhoso. Tá lá a criança interior dela, voltada para aqueles pais, cobrando amor, cobrando atenção. Às vezes tem dinâmicas mais profundas, né? Irmãos não nascidos, que não tiveram oportunidade de vir ao mundo, ancestrais que tiveram destinos difíceis. Sabe aquela... Não sei se você conhece essa dinâmica que também é bem conhecida. A pessoa fala assim, olha, eu até o que eu ganho até dá pra viver, sabe? E só que quando eu ganho um bocadinho mais, acontece alguma coisa que eu gasto esse bocadinho mais, nunca sobra esse bocadinho mais. Para eu, por exemplo, viajar ou para eu guardar e ter um fundo de emergência. Eu ganho um pouquinho mais, quebra a geladeira, furo o pneu. As pessoas não têm isso? Dinâmicas ocultas. Às vezes existe uma dinâmica oculta que pode ter acontecido em vários momentos, tá? Mas pode ter acontecido na sua concepção, na barriguinha da mamãe, onde a gente contou alguma história, a gente conta historinhas pra gente mesmo. Então, onde a gente contou alguma historinha e tomou alguma decisão diante daquela história que a gente contou. Uma decisão, por exemplo, eu não posso ganhar mais que o papai. Ou uma decisão assim, dinheiro não traz felicidade, porque o papai sai para trabalhar e a mamãe fica infeliz em casa chorando. Alguma historinha que a gente contou. E aí, por causa dessa historinha, por causa dessa decisão que a gente tomou em algum momento aí, nessa primeira infância ou na barriga da mamãe,
A gente não consegue sair daquilo. Então, tem pessoas que falam, eu ganho até X, eu nunca ganhei mais que X. Nunca consegui passar disso. A gente vai olhar o porquê. Por que isso? É alguma promessa? Algum contrato que você fez? Alguma sentença que você se estipulou? Então é isso. Isso são dinâmicas ocultas, existem muitas, e é por isso que muitas vezes se faz um monte de programação, de trabalho energético e não se consegue resultados sustentáveis. Se consegue resultados porque esses trabalhos são muito válidos. Essas técnicas são todas maravilhosas. Eu uso todas. E eu comecei usando essas técnicas. Eu comecei fazendo trabalhos energéticos, estudando isso e conquistei as minhas primeiras coisas, os meus primeiros passos foi usando os trabalhos energéticos. Só que eu vi que eu continuava com medo, com a insegurança, com a oscilação, e aí eu fui me aprofundando mais. Por que que não sustenta? Porque eu não estava trabalhando a causa raiz. É como você ter uma doença. Por exemplo, a constelação, eu falo que é uma tomografia, um raio-x, uma ressonância magnética. A constelação que eu faço atualmente. Existem várias técnicas, eu já estou estudando outra. Mas a constelação que eu faço hoje é uma constelação estruturada estratégica. Eu monto uma constelação em cima de um tema e faço um diagnóstico. A pessoa sai de uma constelação comigo, ela sabe exatamente qual é a dinâmica oculta que está causando aquela situação sobre aquele tema que ela trouxe. Às vezes aparece mais de uma, mas a maioria das vezes. E aí ela toma consciência daquilo, a gente faz a resolução ali. Eu não na minha constelação não é uma constelação voltada para essa parte energética, é uma constelação bem prática, porque é a constelação raiz mesmo do Bert Hellinger. Não teve essa variação de que existem variações onde entra o espiritual e o energético. Entra sim o campo morfogenético, né? Isso. Mecânica quântica é uma coisa assim, se você não concebe mecânica quântica, tudo que eu falo não serve para você. Se você não concebe que você é um espírito que está numa experiência corporal, tudo que eu falo também não serve para você. Né? Você é uma consciência que está numa experiência corporal. Agora, se isso não faz sentido, tudo que eu falo não vai fazer também. Então, assim, voltando, a constelação que eu faço, que é uma constelação estrutural estratégica, constelação estruturada estratégica, é uma constelação completona, que eu trabalho um tema completão, e lá eu faço um diagnóstico onde as dinâmicas ocultas, elas aparecem, a causa raiz aparece. Às vezes a pessoa precisa constelar de novo o mesmo tema, porque dá para aprofundar mais e mostrar mais coisas, porque são muitas gerações que vieram antes. Mas essa é a questão central que eu faço na constelação. Isso é como se fosse uma tomografia, um raio-x. É feito o exame de imagem e um laudo. Aqui a gente faz uma solução. Mas a pessoa leva aquilo, ela pode levar aquilo para trabalhar na terapia dela, por exemplo. É uma coisa que ela vai ter que digerir, é uma coisa que ela vai ter que resolver aquilo. É resolvido na constelação? Mas a constelação é mais um diagnóstico. Você fez uma ressonância magnética, deu um problema na sua coluna, você vai ter que fazer RPG, você vai ter que fazer fisioterapia, é mais ou menos isso. É mais ou menos assim que funciona. Só que assim, quando você tem o ser humano, ele precisa saber o que acontece com ele.
precisa saber nome. Quando a gente tem uma coisa, a gente precisa saber que nome que é, se outras pessoas têm isso. A gente não vai procurar no Google o que é a mesma coisa. Poxa, quando eu sei o que está acontecendo comigo, é como se tivesse um iceberg e ele tivesse subido, aparecido todo ele, se mostrado, emergido, essa é a palavra. Emergiu. Eu tomei consciência, eu expandi, eu abri. Quando eu tomo essa consciência, eu expando, eu me abro para um monte de coisa. Isso vai mudar como eu vou me relacionar com as pessoas, como eu vou me relacionar com o trabalho. Depois de uma constelação dessa, pessoa vai mudando. Ela vai ter uma mudança radical? Não, mas ela vai mudar algumas dinâmicas. Ela vai mudar como ela olha para as coisas e como ela se relaciona com aquilo. Quando eu mudo o meu jeito de me relacionar com o outro muda. Porque se estabelece uma outra relação. Quando eu mudo o meu jeito de me relacionar com o dinheiro, ou quando eu mudo o meu jeito de me relacionar com o meu trabalho e com a minha carreira, as coisas mudam. Porque muda a relação. Se estabelece uma relação diferente. Se eu todo dia xingo uma pessoa, a pessoa vai me devolver uma onda de informação daquilo que eu dei para ela. Ela pode ser mais educada, pode ser menos educada, pode ser menos agressiva ou mais agressiva, mas ela vai me devolver mais daquilo que eu dei. Eu xingo a pessoa, ela me devolve, né, o equilíbrio de dar e receber. Ela me devolve alguma coisa com relação àquilo que eu fiz. Quando eu sou carinhosa, a pessoa vai me devolver com relação àquilo que eu fiz. Assim é a vida, o jeito como a gente trata o dinheiro. O jeito como a gente trata o dinheiro diz muito sobre nós. Até o jeito como você guarda o seu dinheiro na carteira. O jeito como você pega no dinheiro. Se você tem nojo do dinheiro, se você não tem. As crenças que você tem em relação àquele dinheiro. Se você tem uma crença que dinheiro não dá em árvore, que o dinheiro não vem fácil. Essas crenças limitantes, a maioria estão sim no inconsciente coletivo, então a maioria tem, mas além dessas, tem as que vieram aqui do seu núcleo familiar. E às vezes nem vieram de forma verbal. Às vezes foi a forma com que você, nessa experiência corporal que você vive, com tudo que você que passou aqui nessa alma, você entendeu ou sentiu de um jeito aqui. E daqui você leva para a vida. Uma forma de fazer e olhar para o dinheiro que está te trazendo resultados negativos, não satisfatórios. Então, pessoa que gasta mais do que ganha, pessoa que quando ganha alguma coisa tem gastos inesperados, pessoa que está há 10, 20, 30 anos ganhando na mesma faixa, no mesmo padrão, sempre esperando o cartão virar, sempre pagando a segunda conta de luz, a primeira conta de luz quando venceu a segunda. É uma vida sem paz. Quando você tem paz de que você não precisa se preocupar com o seu primeiro degrau da pirâmide, que tá tudo bem, você consegue se preocupar com autoconhecimento, com satisfação pessoal, com realização pessoal, porque você está aqui está satisfeito. E aí? E se você pudesse, devagarinho, todo dia um pouquinho, fazer essa arrumação aí nesse armário seu que chama vida,
jogar fora o que não presta, olhar o que precisa consertar, algumas coisas precisam consertar, algumas coisas precisam ficar. A gente só precisa consertar, tingir. Ah, vamos mudar a cor dessa roupa, mudar a forma com que a gente olha as coisas. Ressignificar. Sair do vitimismo. Sair do vitimismo é um exercício. É um exercício, são coisas que a gente precisa olhar. Quando a gente sai, quando a gente liga o nosso modo adulto e sai do lugar de querer cobrar dos outros o que não recebemos e o que não tivemos. É um exercício, dá para fazer. Porque quem é vítima aqui é vítima lá fora. A pessoa que se sente vítima aqui no seu núcleo familiar, ela se sente vítima em todas as relações dela. Ela vai levar isso para o trabalho dela. O que aconteceu na sua família de origem, você vai levar para todas as suas relações. A forma como você se relaciona com o papai e com a mamãe, e aí eu digo isso, a forma como que se relaciona aqui dentro de você, o que se passa dentro de você, é o jeito que você vai levar para a sua vida e para o seu trabalho. A vida vai te tratar como você trata o seu papai e a sua mamãe. Eu vou ficando por aqui. Eu vou pedir para você curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo, ir lá no meu Instagram, Caterine Rieira Terapias, e começar a me seguir. Lá eu coloco os shots. Eu falo shot, que shot é aquele é um golinho de bebida, né? Por isso que eu não falo shorts. Lá eu coloco shots de consciência, eu coloco os vídeos pequenininhos desses vídeos maiores que eu faço para você que não está afim de assistir o vídeo inteiro, ou para você que quer compartilhar somente um pedacinho com alguém. Eu agradeço pela sua audiência, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Namastê!